O STJ decidiu um caso repetitivo sobre a possibilidade ou não de seguradoras se subrogarem nas prerrogativas de consumidores. Ou seja, imagina aqui um caso de uma pessoa que contrata um seguro sobre a mala que ele vai despachar numa viagem. E ao despachar, essa bagagem ela é extraviada e aí ele aciona o seguro. Poderia a seguradora desse seguro aí que teve que indenizar o cliente utilizar de todos os benefícios que o cliente teria contra a empresa de transporte aéreo, por exemplo? Ou seja, questão de competência territorial, questão de ônus da prova, principalmente, se a seguradora teria todos esses benefícios também em relação à transportadora. E o STJ respondeu negativamente a essa pergunta, portanto, a seguradora ela não tem os mesmos benefícios processuais do consumidor, né, do cliente dela. Primeiramente, a gente tem que compreender o que é uma subrogação. Né? A subrogação é, na verdade, uma substituição de uma pessoa por outra em uma determinada relação jurídica. E uma das hipóteses da subrogação é justamente aquela em que um terceiro interessado paga uma dívida pela qual ele poderia ser exigido no todo ou em parte. Que aí tem a ver com o caso da seguradora, né? Que ela foi exigida do pagamento daquela indenização, e aí uma vez que ela paga a indenização, ela vai poder se colocar na posição do consumidor frente à pessoa que causou o dano ao consumidor, se é que existe essa pessoa que causou o dano, né? Mas se há, naquele caso que eu falei, seria a transportadora, né? A empresa de transporte aéreo, aí nesse caso a seguradora vai se colocar na posição do consumidor. E é por isso que o artigo 386 do Código Civil dispõe que paga a indenização, o segurador subroga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Então, ele se subroga até o limite do valor que foi pago de indenização. Se, por acaso, o consumidor tiver direito a exigir mais alguma coisa em relação a esse terceiro, esse direito aí desse algo mais não vai para a seguradora, ela apenas pode exigir desse terceiro aquilo que pagou ao segurado. E o STJ, no caso, considerou que essa subrogação ela apenas acontece em relação aos direitos materiais. Ou seja, além da obrigação principal, isso vai incluir também garantias reais, garantias fidejussórias, ou seja, se tiver algum fiador, alguma avalista na obrigação, os juros e poderes inerentes ao crédito, né, como a possibilidade de constituir mora, de escolher uma obrigação alternativa também. Então, tudo isso passa para o credor que se subrogou na posição do outro credor, nesse caso concreto aí. No entanto, existem prerrogativas processuais que são personalíssimas do consumidor, que aí é o caso da questão da competência territorial, porque o consumidor pode sempre demandar no seu próprio domicílio, e também da questão da possibilidade de inversão do ônus da prova, porque essa possibilidade de inversão do ônus estará presente muito pela questão da posição de hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor de serviços ou de produto. Então, como a seguradora não tem essa posição de hipossuficiência na relação com a transportadora, naquele caso que eu falei, nesse caso ela não vai ter as mesmas prerrogativas de, por exemplo, permitir a inversão do ônus da prova. E no caso, inclusive, o STJ tinha inúmeros precedentes já sobre isso. Então veio agora para consolidar esse entendimento num tema repetitivo. E no caso concreto, se tratava não do transporte aéreo, como eu falei, mas de um caso de um seguro sobre um bem que foi danificado, supostamente, por falha na prestação de serviços pela distribuidora de energia. O consumidor do serviço de energia, na verdade, tinha contratado um seguro, aconteceu um dano ao equipamento, e eu acredito que o dano era de R$15 mil, a seguradora cobriu esse valor, e aí entrou com ação contra a prestadora de serviços de energia. E nesse caso aqui era muito importante a questão da inversão ou não no ônus da prova, porque é muito difícil comprovar que o prejuízo ao bem que estava assegurado decorreu da oscilação do serviço de energia. E no caso, o tribunal local tinha reconhecido a extensão
das prerrogativas processuais à seguradora, e o STJ, no caso, afastou esse direito, dizendo que essas prerrogativas elas são personalíssimas do consumidor, porque faltaria a vulnerabilidade processual para a seguradora. Como eu falei, a hipossuficiência, né, que é o que consta na redação do artigo 6º, inciso 8 do CDC. E se você está gostando desse conteúdo, lembre-se sempre de se inscrever no canal e clicar no botão de curtir. É muito importante esse apoio para que o canal continue existindo. E, passando já aqui a leitura da tese, ela ficou assim redigida: o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a subrogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva. De toda forma, como a gente viu, no caso concreto, isso aqui não se aplica apenas à competência, mas também à distribuição do ônus da prova. E é isso, eu espero que tenha ficado claro. Se gostaram, mais uma vez, clique no botão de curtir e se inscreva no canal ativando as notificações. Muito obrigado e até a próxima.